Bom, pessoal, então hoje eu vou apresentar a vocês, né? Vocês já conhecem a função afim, né? Função afim, a função linear, né? Como eu apresentei a vocês a função, fazendo um pequeno resumo, a função afim, né? É a função, né? Y é igual a f de x, né? Y é uma função de x, né? Que é mx mais b. Perfeito? Né? Então, só fazendo uma pequena revisão, essa é a função afim, né? Ou linear, também chamada de função de primeiro grau. Perfeito? Também conhecido como função de primeiro grau, função afim, função linear, né? É essa função, certo? Como a gente já sabe, essa função, né, o gráfico dela é uma reta, né? Perfeito? Então a gente tem uma reta aqui, certo? Né? Em que quando x é zero, né? Quando x é zero, você tem o b, que é o intercepto. Então esse ponto aqui é sempre o b, né? Esse ponto aqui é o ponto 0,b, né? Então b é o valor do intercepto, que é o valor da coordenada y no ponto em que a reta toca o eixo y. Perfeito? Então isso é só fazendo um pequeno resumo da função linear que a gente já estudou. E agora eu vou apresentar para vocês a função quadrática, que é uma função de segundo grau, né? Então eu vou apresentar isso para vocês agora, tá? A função quadrática, né? Função quadrática, né? Ela é uma função de segundo grau. Por quê? Né? Y agora, né? Y agora é uma função de x, né? Ou seja, o y também depende do valor de x, só que com a dependência é de 1 a x², certo? Perfeito? É uma função a x², né? Ok? Então esse tipo de ax², né? Esse tipo de função é uma função quadrática, né? Normalmente a gente utiliza muito o a sendo 1, né? Porque o a acaba sendo só um fator de escala, né? Como se fosse, né? Então muitas vezes a gente ignora o a e considera a função quadrática, né? Com x². Portanto, agora, né, eu vou apresentar a vocês a função quadrática, né? A função quadrática, né, diferentemente da função afim ou função linear, ela é desse tipo, né? Y agora é uma função de x também, né? Só que é do tipo ax² mais bx mais c. Ok? Então, além desses termos aqui, bx mais c, né, que seria equivalente à função do primeiro grau, a reta, né? Você tem aqui um coeficiente que multiplica o x mais uma constante, né? Você tem também esse termo aqui, né, que depende de um x², né? Por isso é que a gente denomina a função quadrática, ok? A função quadrática, muito bem. A função quadrática, né, é muito interessante, normalmente, a gente conhecer os zeros da função, né? O que são os zeros de uma função? Os zeros de uma função. O que são os zeros de uma função? Zeros de uma função são os pontos em que a função se anula, os valores de x nos quais o y é zero, né? Então, se eu tenho uma função qualquer aqui, por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui uma função qualquer. Quais são os zeros da função? São este e este, né? Então, o x1, o x2, o x3 e o x4, né? Esses são os zeros da função. Por quê? Porque nesses pontos, né, o y é zero, né?
Então aqui nesse ponto aqui eu tenho x1, 0, aqui eu tenho x2, 0, esse ponto aqui é x3, 0 e esse ponto aqui é x4, 0, certo? Então o y, que é uma função de x, né? Nesses pontos x1, x2, x3, x4, o y se anula, é zero, por isso está aqui, ó, x1, 0, x2, 0, x3, 0 e x4, 0. Então, isso são os zeros de uma função. Os zeros de uma função são os valores de x, certo? Valores de x, onde y de x é zero, certo? Né? Então, se o y de x é zero, x é um zero da função, ok? Certo? Então, x é um zero da função. Então, por exemplo, se y de um x qualquer, vou chamar de xz, é zero, isso quer dizer que xz é um zero da função. Ok? Perfeito? Então o zero não é o y, gente. O zero é o valor do x, tá? O x é que é o zero da função. Tem gente que confunde, acha que a função se anula, o zero da função a função se anula, então o zero é o y. Não, o y já é zero. Mas o que a gente chama de zero da função é o x onde o y é zero. Perfeito? Então acho que está bem claro, né, o que seria o zero de uma função. Entendeu? Então vamos calcular, como é que a gente calcularia o zero de uma função? Certo? Vamos pensar na função linear, por exemplo, que a gente já viu agora há pouco. Né? A função linear, eu tenho y de x, no caso, uma função de x, é igual a mx mais b. Né? O zero da função é aonde? É quando y de x é zero, certo? Então eu tenho zero igual a mx mais b, certo? Mx igual a menos b, certo? E x é igual a menos b sobre m. Pronto. Esse x é o zero da função. Perfeito? Dessa função linear. Então você tem aqui uma reta qualquer, né? Certo? E esse ponto aqui é menos b sobre m. É esse x aqui, certo? xz. Perfeito? Então esse ponto aqui seria um zero da função. Ok? Então esse é o zero da função linear. Como é que seria o zero da função quadrática? É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Né? Função quadrática. Nós teríamos então aqui y de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né, igual a zero. Aí eu vou calcular o valor de x, os valores de x, né? Normalmente são duas raízes, né? Então raiz ou zero da função, raízes ou zeros de uma função, né? São os valores da função aonde os valores de x aonde o y se anula, né? Então a gente vai ver como calcula essas raízes, tá? Entendeu? Então as raízes ou zeros de uma função, a gente já sabe, são os valores de x em que a função é nula, que o y é nulo, certo? Por que se costuma chamar de raízes esses valores de x, né? É só vocês pensarem, é que normalmente as pessoas associam, por exemplo, você tem aqui uma função qualquer. Imagina que você tem aqui uma função florzinha, por exemplo, né? Perfeito? Onde estaria a raiz da florzinha? Está aqui no chão, né? Certo? Ela começa a partir daqui. Né? Então, se você considerar que o eixo x é o chão, né, o zero da função, florzinha, seria, né, a raiz ali. Né? Por isso que esse ponto em que o y é zero, nesse ponto aqui, o y é zero, a gente chama ele de zero da função ou raiz. Raiz de f. Raiz da função. Perfeito? Então, falar em raiz da função ou zero da função é a mesma coisa
que é o x quando y é igual a zero. Pronto. Então é muito importante relembrar esse conceito. O que é raiz de uma função, o que é zero de uma função. É a mesma coisa. Qual o valor de x em que a função se anula? Esse valor de x é o zero da função ou a raiz da função. Perfeito? Então agora vamos ver como calcular as raízes ou os zeros, né, da função quadrática. A linear a gente já viu agora como é que é, relembrou agora há pouco. E agora vamos ver como calcular no caso da função quadrática, ok? Portanto, pessoal, então, para concluir, né, ninguém nunca mais esquecer o que é raiz ou zero de uma função, né? É o valor de x quando y é igual a zero, certo? Então é o valor de x quando y é igual a zero, perfeito? Então, por exemplo, se eu tiver uma função do primeiro grau, f de x é igual a 2x mais 1. Ou y, né? Y, que é 2x mais 1. É o valor de x quando y é zero. Então isso aqui fica, esse y é isso aqui, né? Então 0 é igual a 2x mais 1. Né? 2x é igual a menos 1. Passo 1 para cá. X é igual a menos 1 meio. Então esse menos 1 meio é a raiz ou zero da função, certo? Essa função como é que é? Ela é assim, uma reta, né? O zero é menos 1 meio, certo? E ela é assim, certo? Quando aqui é menos 1 meio, quando aqui você tem 0, x é 0, y é 1. Então aqui vale 1. Perfeito? Então, o zero, ou raiz da função, está ali. É o valor do y, do x quando y é zero, que é menos 1 meio. Perfeito? Então está esclarecido isso aí. Vamos agora calcular a raiz ou zero da função quadrática. Tá? Vamos agora calcular a raiz ou zero da função quadrática, que é o x quando y vale zero. Né? X quando y vale zero. Então, a raiz, para eu calcular a raiz dessa função, né, eu faço 0 igual a x ao quadrado mais bx mais c. Perfeito? É assim que eu calculo o zero dessa função. Vou calcular o valor daquele x. Ó, perfeito? Então vamos dar um exemplo aqui. Né? Vamos considerar a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Certo? Quais são os zeros dessa função? Nesse caso, nós podemos ter 1 ou 2, né? Ter duas raízes. Elas podem ser coincidentes, aí teremos um zero, ou podem ser duas raízes separadas, aí teremos dois zeros. Ou não ter raiz nenhuma, que a gente vai estudar esses casos, né? Mas vamos calcular o zero ou a raiz dessa função. Zeros ou raízes. Certo? Vamos calcular. Então, 0 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, vamos calcular os zeros ou raízes dessa função. Então, para isso eu vou usar o quê? Para isso eu vou usar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Né? A fórmula de Bhaskara é a fórmula utilizada para calcular as raízes dessa função. Então, vamos lá fazer isso aqui em cima. Tá? Vai ficar mais fácil, para ter mais espaço para usar então. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Toda vez que pedir, calcule os zeros da função ou raiz da função, é só pegar a função e igualar a zero. Tá? Né? A função é essa aqui. Então, pegar a função e igualar a zero. Então, essa função é a função quadrática. Né? O a é 1, o b é menos 2 e o c é 1. Vamos calcular então as raízes ou zero dessa função. Vamos usar, aqui nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é assim. O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Perfeito? Certo? Então vamos calcular. Qual é o delta dessa função?
o delta dessa função é b ao quadrado. O b é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 1. Perfeito? Ó. O a está aqui, ó, do lado. Ele não aparece, um número que não aparece é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, tá? Isso é como se tivesse um 1 aqui, ó. Esse é o a. O b está aqui, é o menos 2. E o c está aqui, é o 1. Perfeito? Então, agora que identificamos os coeficientes, é só aplicar ali, ó. B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Está ali. Então, dá menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1 é 4 também, portanto, dá 0. O delta dá 0. Isso quer dizer que o x vai ser igual a menos b. O b a gente viu que é menos 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0, que o delta deu 0, certo? Dividido por 2 vezes 1, que o a é 1. Então, o x é igual a menos 2 é 2, mais ou menos 0 sobre 2. Certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que o x1 é 2 mais 0 a dividir por 2, e o x2 é 2 menos 0 a dividir por 2. Portanto, aqui, todos os dois casos, a gente vai dar 1, né? 1. E aqui também é 1. Ah, professor, quer dizer que ela só tem uma raiz que é 1? Não. São duas raízes. Só que elas estão sobrepostas sobre o x que é igual a 1. Então, o gráfico desta parábola, como é que é o gráfico desta parábola? O gráfico desta parábola é assim, da seguinte forma. Nós vamos marcar aqui o 1. E as duas raízes são aqui, ó. Certo? E a parábola é assim. Né? Certo? A parábola é assim. Ok? Por que ele é assim? Porque o a é positivo. Como o a é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Certo? Então, se a concavidade é para cima, o mínimo dela, né, é na raiz. As raízes são coincidentes, né? O gráfico é aquele ali. Perfeito? Então, é assim que a gente calcula os zeros ou raízes de uma equação do segundo grau. Perfeito? Então, só relembrando, podemos ver um outro caso, né? Vamos ver um outro caso agora, em que as raízes não sejam coincidentes, tá? Perfeito?